Salve, salve família, estamos aqui então para o nosso Pato Flow, nosso podcast. Eu sou o Lucas e a gente vai estar falando sobre a comunicação na urgência e emergência. Antes da gente iniciar a discussão, eu vou passar a palavra para meus companheiros para eles poderem se apresentar. Então, meu nome é Pedro, eu sou da 13ª turma de Medicina aqui no Unipan. Meu nome é Vitor, estou na MED 13 aí, no segundo período de Medicina do Unipan. Eu sou o Luan, também sou da MED 13 Unipan. Eu sou o Douglas, eu também sou da 13ª turma de Medicina do Unipan. Eu sou o Luiz Paulo e eu também sou da 13ª turma. Então, depois disso, começando a já falar sobre o tema, a gente sabe que existe uma grande diferença, né, da medicina que parte do ambiente hospitalar, consultório, atendimento de consulta e recepção de pacientes, com a medicina que ocorre em centros como o UPA, por exemplo, que envolve pacientes que chegam com traumas muito grandes. A gente sabe que os médicos precisam de ter uma habilidade maior para poder lidar com esse tipo de paciente, para receber eles de uma maneira diferenciada, visto que o modo como esse paciente chega no local, ou a informação como ela chega para o médico, na maioria dos casos é sobre estado de pânico, de agonia, etc. Então o médico precisa ter essa habilidade. Então, Vitão, baseado nisso, qual que é a sua ideia? O que você acha? Então, como o Crocs já disse aí, essa área de urgência e emergência é uma tarefa muito complicada, porque a maioria das pessoas que chegam nesse serviço são pessoas que estão geralmente predestinadas a vir a óbito, são casos mais complexos. Então, o médico necessita de uma especialização maior para tomar conta desses casos, para cuidar, e nesse sentido a comunicação ela se faz muito importante, porque alguns segundos de atendimento nessa urgência e emergência pode ser bastante decisivo para esse momento aí da pessoa que está nessa situação tão delicada de suas vidas. Fala tudo, Doug Fênix. E a gente também tem que levar em conta o caso que os próprios profissionais da saúde que trabalham nessa área de urgência e emergência, eles são submetidos a jornadas de trabalho extensas, são submetidos também a situações de muita pressão, situações de muito nervosismo. Então, o próprio trabalho em si já é muito estressante. E quando a gente fala da comunicação, então, dessa questão na urgência e emergência, é muito importante o médico também ter muito cuidado, justamente por essa situação de estresse que ele vive. O que você acha, Luanzinho? Então, além desse estresse todo que envolve a profissão, eu acho interessante a gente falar das duas vertentes de comunicação que vai ter nessa área, que é do médico com quem ele está lidando, com o paciente que está precisando desse tratamento de urgência e de emergência, mas também entre a própria equipe, que vai ter que ser uma equipe interdisciplinar, para atender da forma mais possível e mais rápida. Eu acho que essa é a grande chave da urgência e emergência. Todos os procedimentos têm que ser feitos da forma mais rápida e eficaz possível. Então, eu acho que vai ser interessante esse olhar interdisciplinar sobre o paciente. E isso que o Luan falou eu acho interessante, porque tem que ter um entrosamento da equipe, porque a equipe no geral ali, a tomada de decisão vai ser rápida dependendo da situação que a gente vai vivenciar. Então assim, esse entrosamento, essa interdisciplinaridade na tomada de decisão é fundamental para ter sucesso nessa questão. E você, Tolentinho? Então, além disso também que o Luiz Paulo está falando, é de suma importância esse entrosamento em questão de não ocorrer nenhum erro entre essa comunicação, de ter algum desvio de paciente, alguma informação errada, essas coisas. Não, mas então, a gente tá falando da questão dessas importâncias, que ocorrem, mas e se fosse a gente lá na hora, Tipo, você tá lá atendendo e aí do nada chega a ligação e fala, fulano teve um acidente de carro aqui e a pessoa tá sem o braço, sei lá, tá com um trauma muito grande no abdômen. O que você faria, então, no momento? Como seria a sua comunicação nesse momento? Então, dá um exemplo aí, Pegando aí o que os meninos falaram, o principal ponto aí dessa comunicação na urgência e emergência vai ser o trabalho interdisciplinar, entre a equipe. Então, se você tiver uma comunicação, se tiver uma logística adequada aí nessa equipe, vai dar mais certo o atendimento, vai facilitar, e por ser geralmente serviço de maior complexidade, de poucos segundos ali já vai modificar muita coisa, então esse trabalho em equipe vai auxiliar bastante. E não só esse trabalho em equipe, mas também preparar o ambiente aí da família, porque é muito importante você já preparar aquele cenário para a família, daquele paciente ele possa vir a sofrer com algo maior, com uma consequência maior, Então, tá aí o fato da comunicação das más notícias entrando aí também, o protocolo SPIKES que a gente tem de preparar o cenário, entender a situação, o que a família quer saber daquilo. E isso é muito importante, então, nesse contexto. Não só o trabalho interdisciplinar, como também a comunicação com a família. Eu fico imaginando a gente, e até o pessoal que
chegou agora no internato, por exemplo, que está lá começando a lidar com esse tipo de atendimento, deve ser um negócio assim diferenciado, né? Tipo assim, você ter que lidar com isso sem ter muita experiência, né? Porque uma coisa é a gente virar e falar que não, tem que ser assim, assim, assado, que dá pra seguir, que dá pra ter nosso psicológico preparado pra isso. Outra coisa é quando você chega lá e vai atender de fato, né? Porque isso, quando você bate frente com a realidade. Porque aí chega, igual eu tô falando, chega uma pessoa, por exemplo, teve um acidente e o filho tava dirigindo e a mãe, o filho desmaiou, né, por causa do acidente, e a mãe ainda ficou consciente. E vamos supor que foi ela que ligou, a mulher vai ligar em estado de choque, ela nem vai saber falar direito o que tá acontecendo. E aí, né, como que a gente lida com a situação dessa? O que você acha, Luanzinho? Eu acho que a experiência conta muito nessa hora, porque, igual você falou, a ocasião do filho estar dirigindo e por acaso ter um acidente, a mãe ligar para o SAMU e de algum jeito chegar lá no hospital e tudo mais, vai ser um momento de muita euforia. Então, se o profissional não estiver bem treinado para lidar com aquele paciente eufórico, ele vai acabar fazendo alguma coisa errada, né? Em vista da pressão que vai estar sobre ele no momento. Então, acho que isso é uma coisa que não tem como você se preparar. Você só vai saber o que é a euforia de ter um paciente lá que acabou de sofrer um acidente na sua frente, precisa de cuidado e tal, a hora que você estiver lá na prática mesmo. Então, eu acho que quem está entrando nessa área, talvez tiver a oportunidade de conversar com quem já trabalha, para saber qual que é a sensação de estar lá com todos os olhares para você. Eu acho que isso deve ajudar um pouco. Nem o Fredão fala, né? Só dá para saber o que é um sopro quando você ouve um sopro. Antes de ouvir é difícil. Fala tudo aqui. Não, e é muito interessante essa questão, porque eu acho que não somente no internato, eu acho que no internato você ainda está circundado de profissionais muito qualificados e a sua própria tomada de decisão não é a mais importante naquele momento. Você está mais aprendendo. Então, talvez quando você está fazendo um plantão ou alguma outra coisa, a pressão caia de forma muito mais forte. E numa situação dessa, realmente entra até em consenso com o que eu tinha falado anteriormente, né? É muito necessário não sentir essa pressão, mostrar que você está confiante, porque é literalmente uma situação de vida ou morte, é uma situação de iminente perigo. Então, o médico tem que dar um jeito de colocar essa pressão de lado e agir da melhor maneira possível para conseguir salvar a vida aí do paciente, né? Isso que o Douglas falou é até interessante, que se a gente for parar para pensar, pensa num acidente de trânsito, por exemplo, que houve uma amputação. No caso, só que o paciente só está sentindo no momento, ele nem viu a perna que foi amputada, por exemplo. Se você chega para dar os primeiros socorros e se já desespera, porque é um ambiente de pressão, se você já desespera, você vai passar para o paciente, você vai deixar transparecer para ele vai entrar num estado mais de alerta ainda e pode até piorar, agravar a situação. Então, assim, você tem que manter a calma, o preparo psicológico ali é fundamental. Dando um gancho para aquela questão que, não sei se foi o Luan que tinha levantado, aquele negócio que vocês falaram sobre a conversa que tem que ter inter-equipe, né? Entre equipe. Eu acho que um dos momentos que mais fica visível isso é quando o paciente chega na UPA da vida, por exemplo, e aí todo mundo junta lá ao redor do paciente, né? Todo arrebentado, vamos falar assim. E aí, nesse momento, você decidir, não, vai fazer isso, fazer aquilo outro, e entrar em consenso a equipe toda para poder trabalhar da melhor maneira possível, não, vai ter que encaminhar, vai ter que mandar para tal lugar, porque aqui não tem como resolver. Eu acho que isso é realmente uma das coisas mais complicadas, né? Porque, por exemplo, qualquer informação mal dada de um componente do grupo, né, da equipe, para o outro, qualquer coisa que é mal falada no momento, pela euforia, né, às vezes, nervosismo, já desestabiliza todo o processo, né, toda a recepção do paciente ali na instituição. Vitão, você quer... mais algum? E tipo assim, a equipe tem que estar muito coordenada, né, cara? Porque você está diante de uma situação lá em que o paciente chega aí precisando de um procedimento rápido e você tem 2, 3 opções a se fazer. Se a equipe ficar discutindo qual que vai ser melhor, qual que vai ser pior, muitas vezes isso já vai atrapalhar bastante, né? O indivíduo ele nem vai sofrer o tratamento, ele nem vai sofrer a intervenção, ele já pode chegar a óbito, né? Nessa mini discussão aí da equipe. Então tem que estar muito coordenado para que seja adequado, melhor intervenção, melhor terapêutica ali, e não ficar discutindo, né? E não ter nenhuma divergência assim, que possa vir atrapalhar aquele paciente que está em risco de vida. Alguns de vocês já chegaram a passar por alguma situação assim, ou tiveram algum parente que... Cara, eu tenho um depoimento, sim, sobre uma reação alérgica que meu irmão teve com camarão. Bota fé. A gente estava comendo num restaurante japonês e ele comeu esse camarão, a garganta dele começou a fechar, ele não estava conseguindo respirar
e meu pai prontamente já levou ele para um pronto-socorro e a decisão da equipe teve que ser bem decisiva, né? Porque ele estava com dificuldade de respirar, a reação alérgica estava sendo muito forte. Rápida, né, mano? Muito rápida. Então, se não fizesse alguma coisa, poderia ter causado muitas complicações. Então, quando a gente pega uma equipe que realmente tem essa comunicação em dia, tem a interdisciplinaridade, eles conseguem entender cada um seu papel. A gente não está falando só do papel de médico aqui. A gente está falando de médico, de enfermeiro, de técnico de enfermagem. Cada um sabe o seu papel nisso e consegue agir da melhor maneira. Então, essa ocasião do meu irmão foi uma urgência e, graças a esse fato de conseguir trabalhar em equipe, conseguiu curar ele, conseguiu resolver o problema dele bem tranquilo. Você queria falar, mano? Falar outra coisa, tipo, que a gente tá muito nesse contexto aí de um evento agudo que por acaso ocasionou uma urgência e emergência, né? Mas eu queria levar agora pro lado das cirurgias, que, tipo, às vezes tá fazendo uma cirurgia normal, que o profissional faz 1, 2, 3 vezes na semana, e aquilo lá é normal para ele. Mas por algum motivo naquele dia, aquele paciente específico deu algum problema no meio da cirurgia e algo que era programado assim, tornou um caso de urgência e emergência. Aí sobre isso, eu queria falar que tem umas ferramentas que auxiliam no processo, que eu pude acompanhar uma cirurgia recentemente, né? Aí esses pacientes que eles estão dopados na cama e tal, sofrendo a cirurgia, normalmente eles vão ter um quadro, e esse quadro vai estar especificando a identificação do paciente com nome, idade, celular do familiar, esse tipo de coisa. E além disso, também vai constar uma coisa que eu achei muito interessante, que é as alergias do paciente. Aí, por exemplo, esse paciente que eu estava acompanhando, ela tinha alergia, era mulher, tinha alergia à penicilina, se eu não me engano. Aí, então, é um cuidado que os médicos já têm de forma muito rápida. Um médico que nunca viu ela, nunca teve contato, por algum motivo teve que ir lá, visto que se tornou uma situação de urgência e emergência, ele já vai olhar para o lado, vai ter o quadro lá com o nome dela, o que ela tem alergia, então vai, vamos falar assim, agilizar o processo, e eu achei isso muito eficaz. Acho que um dos melhores exemplos para essa questão de cirurgia que você está falando, eu não lembro o nome do filme, mas foi um daqueles filmes que a gente assistiu para aula, todo mundo acabou tendo que assistir, que é daqueles momentos em que teve tipo grandes descobertas na medicina, em que quando vai acontecer esse tipo de cirurgia, né, que é tipo aquela cirurgia inédita, que ninguém sabe o que vai acontecer, né, porque eles estão estreando o procedimento, então estão estreando a ideia que estava sendo estudada há muito tempo. Geralmente nesses casos a equipe que compõe o bloco cirúrgico que está atuando nesse tipo de cirurgia, ela vai ter cirurgiões de praticamente todas as especialidades, né? Vai ter cardiologista, vai ter gente para mexer com o pulmão, com o intestino, com tudo, fica todo mundo lá. Nesse tipo de caso, eu acho que é um dos que mais ilustra o que você acabou de falar, né? Ilustra e ainda complica muito mais, porque quanto mais pessoas se agregam na equipe, mais a comunicação entre elas tem que ser bem feita, né? Porque dificulta o número de pessoas, dificulta. Você tem cada médico falando uma língua, vamos falar assim, né? Cada um com o seu entendimento. Você coordenar isso tudo e fazer funcionar Que querendo ou não, vamos supor que são 5 médicos. Aí os 5 tem que estar de acordo com a decisão que vai ser tomada, né? Sim. Ao passo que se for só 2, aí a discussão para 2 médicos chegar em consenso é muito menor do que a de 5. Então precisa ter todo um protocolo assim, para eles chegarem rapidamente, o que todos vão exercer de fato. Um outro aspecto que eu acho também que a gente tem que levar em consideração nessa questão de como que essa comunicação pode ser dada de maneira mais eficiente é o estado do médico, né, gente? Que é tipo, como que o médico tá naquele dia para fazer o atendimento. A gente sabe que o pessoal é pessoal e o profissional é profissional, mas independentemente da situação, às vezes acontece alguma coisa na vida da gente que a gente acaba levando para a vida profissional, né? E isso impacta. Então imagina um médico que trabalha, né, nessa área, que recebe constantemente pessoas lá em estado que ele literalmente não pode misturar uma coisa com a outra e num dia, por exemplo, acaba de sofrer com algum tipo de coisa, algum acontecimento familiar e levar isso pro atendimento, né? Deve ser uma coisa que realmente atrapalha. E muitas vezes também o médico, ele já teve um caso parecido com alguém da família, vamos supor. Isso. O médico que teve uma filha que vamos supor que já veio a óbito devido a um acidente.
Aí chega uma outra menina nova, da mesma idade que a filha dele, que morreu, que está prestes a morrer da mesma forma, né? Que sofreu um acidente da mesma forma. Então isso é uma bala enorme, né? Às vezes o médico está lá na urgência, se ele não tiver uma especialização boa, se ele não tiver uma habilidade de comunicação boa, ele não vai conseguir nem sequer comunicar com a equipe, nem com os familiares, nem vai conseguir prestar um atendimento adequado àquela menina, né? Visto que, às vezes, muitas situações abalam o psicológico do médico, como você já começou a falar, né, Crocs? Um outro exemplo também que eu tenho para sustentar isso é a questão no próprio na Grey's Anatomy, que muita gente aí já assistiu, já deve ter assistido, que é aquela série, né, que tem a equipe médica, e a gente vê lá, acho que claro, tem a dramatização, né, da série, mas lá é um dos lugares assim, mais claro que eu vejo eles misturarem a questão pessoal deles, até a relação médico-médico, porque muitos deles desenvolvem relação afetiva lá no ambiente de trabalho, e eles acabam misturando esse tipo de relação com a relação profissional e aí atrapalha, né? Acaba atrapalhando os atendimentos e tudo mais. Isso também vai muito do autoconhecimento do próprio profissional, em questão de saber que ele não está capacitado para exercer essa função quando ocorre essa carga emocional, autoconhecimento e também da disponibilidade profissional e da humildade de se Referenciar o paciente. de referenciar o paciente a um profissional mais capacitado que provavelmente pode estar num dia melhor que... Não, e aproveitar essa fala do Pedro, até um artigo que a gente utilizou aqui para basear o referencial teórico, ele afirma aqui, que Avada e Rezende, né, fez um estudo e afirmou que 90% de todos os pacientes atendidos na semana típica de um serviço hospitalar de emergência foram dispensados após consulta médica. Isso evidencia que os pacientes que procuram atendimento no serviço de emergência não apresentam condições de gravidade suficiente para permanecerem por mais tempo na unidade, nem demandam outros recursos complementares de diagnóstico ou tratamento. Isso está no artigo que a gente utilizou para basear a conversa, né, o podcast, que foi uma visão assistencial de urgência e emergência no sistema de saúde, de Romani et al. Então a gente vê que essa fala desse artigo aqui demonstra que, da mesma forma que muitas vezes existem pacientes que procuram serviço terciário, que não necessariamente precisa daquele serviço e é contra-referenciado para o serviço primário, acontece na urgência e emergência. O paciente acredita estar numa condição de gravidade, numa condição adequada ao serviço de urgência e emergência, mas quando chega lá e ocorre a consulta médica, esse paciente é contra-referenciado para o serviço básico, não precisa de estar naquela urgência e emergência. E como que fica a comunicação do médico nesse caso? Como que o paciente vai chegar acreditando estar com um quadro grave, que precisa ser atendido de forma urgente, né, de forma emergente, mas depois da consulta médica, o doutor ele verifica, né, que o paciente não precisa daquele atendimento ali, ele não precisa de mais diagnóstico, não precisa de mais recursos voltados a ele. O que vocês acham que o médico, como que ele comunica a esse paciente? Acho que com a cara de o paciente deve ficar muito decepcionado, né, velho? Interessante o que o Vitor falou, porque a melhor maneira de você lidar com um paciente que chegou numa atenção superior à que ele deveria ir é o instruindo, porque muitas vezes o paciente não vai ter o conhecimento necessário de saber onde que ele se enquadra, seja atenção primária, secundária, terciária. Então, o papel da comunicação do médico com esse paciente deve ser muito delicado e de uma forma muito didática, para que esse paciente entenda que quando ele estiver sentindo alguma coisa similar à que ele estava sentindo nesse determinado dia, o melhor seria ir em determinado local, para ele conseguir ter o conhecimento, o discernimento, para conseguir se referenciar melhor, né? Porque é muito interessante a gente não sobrecarregar a atenção secundária, essas coisas. Então, conhecimento é muito importante nesse quesito. Isso que o Vitor falou é realmente interessante, né? Porque a gente pensa que os pacientes eles vão ficar decepcionados porque vai receber, por exemplo, uma notícia de que está com doença grave. Mas muitas vezes pode ficar decepcionado por esse caso, né? Porque ele está indo para esse tipo de atenção com expectativa, ele está esperando que ele vai receber um atendimento, ele está preparado psicologicamente para receber um atendimento mais agressivo. Isso acontece com pessoa mais velha, né? Às vezes pessoa mais idosa.
ela acredita que ela está numa condição grave e não aceita que ela pode ser tratada no serviço básico, né? Que não precisa de todo aquele recurso voltado para ela. E é isso que causa sobrecarga das UPAs, né? Desse serviço de urgência e emergência, porque as pessoas não sabem onde buscar o serviço e acreditam que aquilo ali é o certo, mas é por isso que é muito interessante essa comunicação, igual o Douglas disse. Tem que ser muito didática, tem que ser de uma forma técnica, mas também ilustrativa, para mostrar para aquele paciente, para aquela pessoa idosa ali, que ela não precisa daquele serviço nesse momento. Porque o médico tem que receber, né, bem receber, independentemente do cara estar errado, no lugar errado, ele tem que fazer a boa recepção, tem que fazer o procedimento, né, médico, os procedimentos técnicos. Depois que ele descobrir que o cara não precisa estar ali, que ele tem que ir para um atendimento primário, por exemplo, você tem que explicar, como o Douglas mesmo disse, o Vitor agora, você tem que explicar direitinho para ele, né? Não, você tem que voltar por isso, por isso, por isso. Não encaixa o nosso atendimento aqui pelo que você está me relatando, pelo que eu pude constatar. E, além disso, a gente não pode deixar o cara sair sem a devida instrução, porque senão amanhã ele está chegando na UPA de novo, né? Procurando esse tipo de atendimento mais invasivo. Isso que o Lucas acabou de falar, até interessante que no estágio, né, na questão da UNBS que a gente faz, meu preceptor até comentou que na questão da atenção secundária, tudo bem, faz o acolhimento, tudo, mas não é só os pacientes, os profissionais ali da equipe, eles acabam que não instruem o paciente dessa forma, que deveria explicar que, fala de um jeito correto e tal, você está sendo atendido, mas não pode ser atendido no momento aqui, não está nesse nível necessário. Então, essa questão da desinformação com relação a qual atendimento você deve ir, eu tenho um relato de caso próprio meu, que eu consegui abrir minha panturrilha, aí eu estava lá em BH, não conhecia nenhuma UBS, não sabia nada, aí eu acabo que eu fui direto pro Hospital João 23, que lá acredito eu que é terciário. Então, dessa forma, eu cheguei lá, fui referenciado um médico, e quando eu cheguei nesse médico, ele só falou, não, você não é para estar aqui, que eu não vou te atender e tal, e me mandou embora. Aí, dessa forma, eu fiquei sem saber nem o que eu faria, aí só fui pra casa e esperei sarar. Que isso, o cara te deixou na mão mesmo? Foi. Mas aí, isso era uma das coisas que a gente tava conversando, ele não te instruiu, né? Não me instruiu, ele não falou pra onde é que você tinha que voltar, né? E eu tive sorte que meio que era uma coisa que se resolvia sozinho, que meio que curou sozinho. Enquanto outras pessoas que precisam de atendimento mais grave, acaba que pode ser deixada de lado e essa patologia pode ter um agravamento por causa disso. O que você acha, Luanzinho? É complicada a situação, né? Era rede pública ou privada? Rede pública. Rede pública, né? Porque um profissional assim que está trabalhando na rede pública, eu acredito que ele tem que ter essa noção da rede de atenção, que é onde ele trabalha, né? Se ele identificou um paciente que está num nível de atenção superior ao necessário, não é nem o mínimo, né? É o que ele tem que fazer, o papel dele é fazer o referenciamento adequado do paciente. E já pensou se todo mundo fosse fazer isso? Pensa se for o caso contrário, se um paciente grave chega na UBS com um problema lá de terciária. Pensa se ele fosse falar, não, você está no lugar errado, então não vai embora. Então vai embora. O sistema precisa desse funcionamento assim, cooperativo. Não adianta só quem está lá embaixo fazer o referenciamento. Quem está lá em cima também precisa fazer o contra-referenciamento. Um outro aspecto assim, do atendimento desse tipo de atendimento de urgência que eu também acho que é interessante, a gente já disse muitos âmbitos, mas um que eu também, que até onde eu sei, na urgência e emergência tem um médico que vai para onde aconteceu um acidente, por exemplo, se é um caso de acidente, e tem um médico que fica na instituição, no ambiente hospitalar, para receber o que foi, depois quando ele vier com os pacientes, né, com quem sofreu o acidente lá. Esse que vai, eu imagino que a comunicação para ele também tem que ser talvez até mais dura do que o que ficou, né, cara? Muito rápido também, né? Passa a informação pro outro, né? Sim, porque imagina, quando o paciente chega no ambiente hospitalar, o tratamento ali já é diferenciado, porque você já está no ambiente hospitalar, então todo mundo ali já está meio que preparado e pelo menos tem uma instrução para lidar com aquilo. Mas e quando você chega, por exemplo, na batida de carreta que aconteceu no meio do asfalto, do nada, lá na rodovia, sei lá, 100 e tantos, o médico, a ambulância chega lá do nada,
para poder fazer o atendimento, o médico desce e já pega todo mundo lá arrebentado. Como que vocês acham que fica, né, num momento desse? Cara, é manter a calma, né? Tipo assim, o médico propriamente dito que vai estar dentro dessa ambulância, ele tem que ser extremamente competente, porque isso é uma situação muito perigosa. O paciente que está no caso de um acidente, ele pode estar com algum corte, pode estar sangrando, então o médico tem que ser bem rápido, tem que avaliar bem a condição, tem que fazer as transfusões sanguíneas necessárias. Então, para ele é um ambiente de muita pressão. E ele tem que trabalhar junto com o pessoal que está junto dessa ambulância para conseguir fazer o trabalho adequado. Então, é mais pressão ainda no que está dentro da ambulância do que o que vai estar no hospital, justamente o que você tinha falado. Tem sentido, Luiz Paulo? Já vi alguns casos, por exemplo, que esse tipo de médico chega num lugar, né, para fazer o atendimento e o paciente está desacordado. Tipo, e na maioria dos casos é o que acontece, ele está desacordado. Com certeza. E o médico chega e vai, né, fazer os procedimentos e o paciente está desacordado. Mas mesmo com o paciente desacordado, o médico conversa com ele, como se ele estivesse ouvindo. Você acha que assim, é uma estratégia, vamos dizer assim, de comunicação plausível? Ou você acha que isso é mais para aquele desencargo de consciência, para dar uma aliviada na pressão do médico? Olha, eu acredito bastante que por mais que ele possa estar aparentando estar desacordado, pode ser que ele perceba os sinais, ele pode ser um simples toque suave na mão, alguma coisa, ele vai sentir, ele vai saber que está sendo atendido, está tendo a devida atenção. E só pegar um gancho na questão da rapidez, o Douglas comentou a questão da ambulância e tal. A questão até do SAMU agora, hoje em dia, está tendo outro caso, que agora está tendo o atendimento de moto antes da ambulância, porque a rapidez para atendimento é tão grande que Você não sabia, não, pô? O SAMU, eles estão em um ponto estratégico de motos, aí eles vão de moto até onde que aconteceu a gravidade, para atender o paciente, fazer os primeiros socorros até a ambulância chegar, porque aí pode ser que cure mais o atendimento, né, no caso. Pedrão, você queria dar ideia? Não, só queria citar a questão do profissional que o Douglas estava falando, que é de suma importância ele também saber suportar essa pressão, porque ele é a única opção que o acidentado ele vai ter no momento. Então, se ele ficar nervoso ou acontecer alguma coisa, não vai ter outro profissional. Teoricamente, não vai ter outro profissional para poder atender, ainda mais na emergência, que cada segundo é importante até o outro profissional chegar. Então, esse profissional tem que saber suportar muito bem essa pressão e ter a comunicação também. Se precisar de um atendimento urgente, assim que chegar ao hospital, essas coisas. Acho que entra até na ética médica, né? Isso aí que o Talento falou. Porque, pensa comigo, a gente viu que o médico, né, ele vai ter a opção também, né, de escolher atender ou não o paciente. Igual o paciente tem a opção de querer ser atendido ou não por aquele médico. No entanto, essas situações aí de urgência e emergência são a exceção à regra, que o médico ele se vê obrigado a prestar aquele atendimento. É uma questão da ética médica. Ou seja, ele não vai poder falar, esse aqui é meu vizinho, que eu não gosto dele, que sofreu um acidente, não vou atender. Isso não existe. Vou usar um exemplo aqui bobo para todo mundo lembrar. Então, vou levantar outro ponto aqui, porque a gente fala muito nos dias atuais da questão da tecnologia. Até em coisas que a gente está estudando aí, né, em relação ao matriciamento, a gente viu que tem um certo contato à distância, o uso de telefone, de computador, de tecnologia para facilitar, para agilizar esse trabalho interdisciplinar, né, entre as equipes. E nesse contexto da urgência e emergência, às vezes para relatar alguma medicação, alguma intervenção que um médico já realizou, ou que um enfermeiro já realizou, como que vocês veem a tecnologia, o computador, até o próprio... tem muitos programas, né, que os médicos colocam as medicações, as coisas de higiene que eles fizeram com os pacientes. Como que vocês veem essas tecnologias aí nesse serviço de urgência e emergência? Você acha que beneficia, que não beneficia? Eu acredito que é aquele negócio, né? Tem muita gente que acha que o computador vai chegar até o ponto de chegar a substituir um atendimento médico ou humano padrão. Mas eu acho que tem limite, mano. O médico ele pode fazer esse uso, igual você está falando, de um computador, por exemplo, ou de um robô, sei lá, vamos pensar no futuro, para dar auxílio para ele. O que, em questão de eficácia e rapidez, que foi até uma coisa que o próprio Douglas falou anteriormente, é de grande utilidade, né? O médico
tá atendendo ali, fazendo as coisas tudo na pressa e ao mesmo tempo ele tá conseguindo registrar e manter tudo aquilo ali guardado, né? Os registros daquele acontecimento todo guardado, tudo que ele fez, o que ele deixou de fazer, enquanto ele tá fazendo as coisas dele, né? Então, eu acho que é de suma importância e agiliza sim. Só que essa ideia de que muita gente tem de que a robótica pode chegar um dia até, sei lá, substituir um atendimento desse tipo para uma pessoa, eu vou falar que até que um robô até pode chegar a fazer, mas que substitui o médico em sua integralidade, na lida, no atendimento, até essa questão que eu acabei de conversar com o Luiz sobre o médico conversar com o paciente, mesmo ele estando desacordado, por exemplo, acredito que um robô não vai chegar a esse ponto de o cara tá desacordado, se ele identificar que tá desacordado, eu acho que ele não vai conversar com o paciente, entendeu? Ele vai tratar como a situação ali convém e pronto. Então eu acho que, sim, aumenta a eficácia do atendimento, porém não substitui o manejo médico, né? Não substitui o médico em hipótese nenhuma. Contato humano. É o contato humano. Não, e é interessante isso aí porque quando a gente tira um médico do papel principal, a gente tira a própria humanidade dentro do serviço de saúde. E quando a gente tira a humanidade, a gente tira a empatia, a gente tira todos os sentimentos que os humanos sentem. Então a gente não pode simplesmente excluir essa prática médica por um robô. Não seria adequado, não seria interessante. Se você vai num recital de piano, por exemplo, você vai porque você quer ver as emoções da pessoa que está tocando. Você não quer ver simplesmente um robô. E quando a gente fala de tecnologia, eu acho que o telefone é muito interessante porque vamos fazer uma suposição que o médico que esteja dentro da ambulância esteja com alguma dúvida e não tenha a quem recorrer. Se esse telefone está à disposição dele, ele consegue entrar em contato com o hospital, ele consegue entrar em contato com outros médicos e consegue talvez solucionar alguma coisa que ele não tenha entendido ou talvez perceber alguma coisa que ele não tenha percebido. Então a tecnologia vem e vai continuar vindo por muito tempo para continuar agregando na medicina, para continuar aprimorando. Então é muito importante essa questão tecnológica. Eu concordo demais, Crocs, que você falou, porque você falou igual o principal ponto assim que eu achei brilhante na sua fala foi a questão do aperfeiçoar e não substituir. Então a tecnologia é inevitável que ela não chegue na medicina, porque ela chegou em tudo. Então, consequentemente, uma hora ia estar aí para nós. No entanto, essa ideia de substituir, eu acho que a gente conversou muito bem, tratou muito bem aqui a impossibilidade de substituir o contato humano. Então, até usando de exemplo a cirurgia que eu assisti, eu vi essa tecnologia sendo implementada como? Ao invés de a gente abrir o paciente, a gente vai perfurar, fazer um orifício na própria pele do paciente e vai inserir nesse orifício as ferramentas. E por meio disso, a gente consegue manusear via câmera as ferramentas que foram inseridas de forma a lesar bem menos o paciente. Ao invés de fazer um corte assim de 10, 15 centímetros. Abrir, né? E mexer em tudo lá dentro e tudo mais. Exatamente. Então é um exemplo assim que ele está aqui na urgência, ele está no acolhimento da UBS. A tecnologia é um exemplo assim que a gente pode citar em qualquer lugar da medicina, mas eu acho que sempre vai ter isso que você falou, sempre no aperfeiçoar e nunca substituir. Então, pode falar. Só ia falar do exame de colonoscopia, né? É um exemplo e tanto, né? Que você vai captar a imagem em tempo real e cada vez mais você vai arrumar uma câmera melhor, vai ter uma, como fala, você vai ter um olhar clínico sobre essa imagem mais aperfeiçoado. Aumenta então, assim, a eficiência sem aumentar a maleficência. Exatamente, eu acho que a palavra que você falou, a frase que você usou é perfeita, vem para aperfeiçoar e não substituir. É incrível isso porque não só a questão dos exames, dos raios-x, as próprias câmeras de segurança do local às vezes ajudam o médico nesse serviço de urgência para ele verificar onde que o paciente está, em qual leito que ele está, qual que é o tempo para ele chegar no local em que vai ser atendido. Então esses aspectos ajudam muito e o médico tem que ter um olhar muito amplo para isso. E por fim, né, para concluir esse podcast acerca da habilidade de comunicação na urgência e emergência, a gente verifica e retifica, né, que essa comunicação ela vai ser muito importante desde o momento que o paciente ele chega no local que ele vai ser atendido, não só no momento que ele chega, mas às vezes no ambiente pré-hospitalar, como foi citado, às vezes no serviço de atendimento móvel de urgência, né, no SAMU. Então, desde esse momento pré-hospitalar até o momento hospitalar em que ele é atendido, a comunicação é muito importante, não só para acalmar o paciente,
mas também para fornecer orientações, né, informações adequadas não só à equipe interdisciplinar, mas também aos familiares e ao próprio paciente, né, caso ele esteja consciente. E por isso, né, o serviço de urgência e emergência é um serviço muito complexo, que envolve uma especialização muito rígida dos médicos. Então a gente conclui dessa forma, né, retificando a importância dessa comunicação na urgência e emergência, e caso ninguém queira complementar alguma coisa, a gente encerra por aqui o nosso podcast e agradece a atenção. A gente agradece então a atenção de todo mundo que acompanhou o áudio até agora, e como o Vitor acabou de dizer, a gente deixa aí, né, a nossa nota sobre a importância desse tipo de comunicação nesse setor aí da atenção de saúde.